Olá! Nesta análise, vamos mergulhar num assunto que, olha, é cada vez mais importante. Como construir a paisagem sonora perfeita para ter mais produtividade. Se a sensação é de que a concentração é um recurso cada vez mais raro, essa investigação pode ser a chave. Vamos juntos entender a ciência por trás de como o som pode se tornar uma ferramenta superpoderosa para a nossa mente. Bom, a primeira ideia que geralmente vem à cabeça quando se fala em foco é silêncio absoluto, certo? Mas será que essa é mesmo a melhor estratégia? A resposta pode ser bem surpreendente. E aqui que a coisa fica interessante. Existe um paradoxo. Nosso cérebro, sabe, ele evoluiu como um sistema de alerta, sempre de olho no ambiente para detectar ameaças. E quando está tudo em silêncio total, ele fica hipersensível. O menor barulhinho, tipo uma porta batendo lá longe, pode disparar um alerta e pronto, quebrou totalmente a concentração. E é exatamente isso que nos leva ao nosso primeiro grande conceito. A chave não é fugir do som, mas sim aprender a gerenciar o nosso ambiente acústico. Usar o ruído a nosso favor. A primeira ferramenta que a gente vai explorar é o tal do ruído colorido. Pensa assim, da mesma forma que a luz branca tem todas as cores do arco-íris, os sons também têm cores. Elas basicamente descrevem a textura e como a energia do som se espalha pelas diferentes frequências. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa paleta de sons. Cada cor vai representar um perfil sonoro bem diferente, com um impacto único na nossa cognição. Vamos começar pelo mais famoso, o ruído branco. Sabe a estática da TV antiga? É aquilo. Funciona bem para mascarar outros barulhos, mas, por ter a mesma energia em todas as frequências, pode ser um pouco áspero, um pouco estridente. Aí entra o ruído rosa, que soa mais como uma chuva constante. A diferença é que a energia dele diminui nas frequências mais altas, o que combina muito mais com a forma como a gente ouve. O resultado, um som bem mais natural e que cansa muito menos. Agora, a comparação do ruído rosa com o marrom é simplesmente fascinante. O ruído marrom, ou browniano, tem uma queda ainda mais forte nas frequências altas. Isso cria aquele som bem profundo, grave, sabe, como uma cachoeira bem distante? Muita gente, especialmente pessoas com TDAH, descreve como um verdadeiro abraço auditivo, algo que realmente acalma a mente. Então, o ponto crucial é esse. Cada cor tem um propósito. Esse quadro aqui resume tudo de forma brilhante. O branco é para mascaramento pesado, tipo um ventilador industrial num lugar barulhento. O rosa, como a chuva, é ótimo para manter o foco por mais tempo. O marrom, lembrando uma cachoeira, é perfeito para silenciar a mente. E tem até o verde, com os sons de floresta, que é ideal para um trabalho mais criativo. Ok, vamos para o próximo nível. Agora vamos ver como o som pode ativamente influenciar a atividade do cérebro, e não só mascarar barulhos. Aqui a gente entra de vez no campo da neurociência. O conceito aqui é o arrastamento de ondas cerebrais. É uma capacidade incrível que o cérebro tem de sincronizar os seus próprios ritmos elétricos com o estímulo que vem de fora. É como se a gente desse para o cérebro uma batida para ele seguir, guiando ele para o estado mental que a gente quer, seja foco total ou relaxamento profundo. E uma das técnicas mais conhecidas para isso são as batidas binaurais. Elas criam uma espécie de ilusão auditiva. Funciona assim: um tom de uma frequência toca no ouvido e um tom com uma frequência um pouquinho diferente toca no outro. O cérebro, ao processar isso, percebe um terceiro som, um som fantasma, que pulsa exatamente na diferença entre os dois. E atenção, um detalhe crucial: isso só funciona com fones de ouvido, porque todo esse processo acontece lá no tronco cerebral. E dentro desse universo de frequências, tem uma em especial que está chamando muita, mas muita atenção no mundo da neurociência. É a frequência de 40 Hz que fica na faixa das ondas gama. Ela está associada com um processamento cognitivo no nível mais alto. E as pesquisas mais recentes, inclusive lá no MIT, sugerem que estimular os sentidos a 40 Hz pode não só turbinar o foco, mas também ter um efeito de limpeza neural, mostrando um potencial neuroprotetor incrível. Bom, já vimos ruído, já vimos frequências, mas e a música? Ao contrário do ruído, que é mais abstrato, uma música bem estruturada pode servir como um verdadeiro andaime, uma estrutura de apoio para o trabalho profundo. A música clássica, principalmente do período barroco, como as de Bach, é inacreditavelmente eficaz para o foco. Por quê? Por causa da sua estrutura matemática, do ritmo constante e, muito importante, da ausência de letras. Ela atinge um equilíbrio perfeito. É complexa o bastante para manter o cérebro engajado, mas é previsível o bastante para não roubar a atenção. E aqui vai uma ferramenta sofisticada que muita gente nem imagina:
trilhas sonoras de videogame. Pensa bem, elas são literalmente desenhadas, projetadas para manter um estado de foco e fluxo por horas e horas. Elas foram criadas para estimular sem distrair, o que as torna simplesmente perfeitas para o trabalho focado. Certo. Agora vamos juntar toda essa ciência num guia bem prático. A ideia é que qualquer um possa construir o seu próprio kit de ferramentas sonoras para o foco. Essa tabela é tipo uma colinha para combinar a tarefa com o som ideal. Para ler ou escrever o ruído marrom é ótimo, porque não tem palavras para atrapalhar. Para o momento de criatividade, de brainstorming, o ruído verde com sons da natureza é perfeito. E para aquelas tarefas mais repetitivas, uma trilha de videogame pode dar aquele gás, aquela motivação que estava faltando. E é muito importante destacar os benefícios para pessoas neurodivergentes. Para cérebros com TDAH, por exemplo, o ruído marrom pode ser quase terapêutico. Ele dá aquele estímulo sensorial que ajuda a estabilizar a atenção, funcionando como um bloqueador de pensamentos que ficam pipocando e, no fim, acalmando a mente. E para fechar, algumas dicas essenciais, de verdade. Primeiro, volume. É fundamental manter um nível seguro para não prejudicar a audição. Segundo, fazer pausas regulares. Isso evita que o cérebro se acostume e que o som perca o efeito. E por fim, o equipamento certo pode fazer toda a diferença, principalmente no caso das batidas binaurais. Pois é, a ciência nos dá as ferramentas e o mapa. A questão final não é o que funciona, mas sim o que funciona para cada pessoa, para cada mente. A chave é experimentar. Fica a pergunta no ar: como vai ser a arquitetura da paisagem sonora ideal para o seu foco?